Você ouve agora Terceirona. Que beleza! Vai começar a quinta rodada da Terceirona, que tá sensacional. É briga na parte de baixo da tabela, belezão. O CSA e o Sampaio Corrêa vão se enfrentar no Rei Pelé, sábado, dia 18 às 17 horas. Os dois times vêm de derrota e não podem esperar mais pra vencer. E vai ter também lá no Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Náutico. Tanto o Timbu quanto o Voltaço vêm de derrotas. O confronto está marcado para 17 horas do sábado, dia 18. Não percam, vai sair faísca. A Ferroviária, depois de uma vitória em casa, vem para mais uma partida na Fonte Luminosa. Desta vez contra o Confiança, que descansou rodada passada. Um jogo incrível para se assistir. E o Botafogo da Paraíba, que receberia o São José em casa, vai folgar neste fim de semana. A partida aconteceria sábado em João Pessoa, no Almeidão, mas foi adiada devido à calamidade que assola o Rio Grande do Sul. Esse jogo vai ser legal demais. Lá no Estádio do Café, o Londrina Esporte Clube e o Leque vai receber o São Bernardo, o Tigre do ABC. Domingo, dia 19, às 16h30. Acompanhe com a gente, vai ser bom demais. Hamilton Bense também tem um super duelo marcado para domingo, às 4h30 em Belém do Pará, lá no Baianão. As duas equipes também vêm de vitória e vão tentar se firmar na competição. E, infelizmente, não poderia ser de outro jeito. O duelo entre Ipiranga e Caxias, que aconteceria na cidade de Erechim pela quinta rodada da Série C, foi cancelado. Os times gaúchos tiveram suas partidas adiadas até dia 27 de maio. Já esse duelo vai ser maluco. Aliás, vai ser um show de horrores. ABC contra o Ferroviário. O ABC perdeu mais uma e o Ferroviário não vem bem. O jogo vai ser no domingo, às 19 horas, lá no PV. No PVzinho de açúcar. E, aliás, os dois times estão lá no fundo da tabela. O maior time da Série C, o poderoso Atlético, vai receber em casa, lá em São João del Rei, a Aparecidense. Será na próxima segunda, às 20 horas. E chegou a hora do Floresta receber em casa, também no PVzinho de açúcar, o Figueira. O Verdão já entrou na luta contra o rebaixamento e o Figueirense quer mais 3 pontos para se manter no G8. A partida está marcada para as 20 horas. Meus irmãozinhos e irmãzinhas, vamos para mais uma edição da Terceirona, o programa mais completo sobre a Série C que você vai encontrar. Beleza, gente? Então vamos falar agora do Floresta e do Figueirense. Times que vão se enfrentar na quinta rodada da Série C. As equipes estão em movimentos muito diferentes. O Verdão vai buscar força no Presidente Vargas para tentar sair do fundo da tabela. Já o Figueirense descansou devido ao cancelamento da sua partida contra o time do Ipiranga, que teve seus jogos adiados até 27 de maio. O Floresta vem de uma derrota e não é só uma derrota. Qualquer, né, gente? Foi uma derrota que decretou a lanterna do campeonato para o Lobo. E o começo da guerra contra o rebaixamento não vai ser fácil. Em sua estreia no comando do time do Floresta, o técnico Marcelo Cabo escalou um time um pouco diferente do que Felipe Surian vinha promovendo. As entradas de Watson, Bruno Ré e Lucas Santos na equipe buscavam um Floresta mais defensivo, com 2 atacantes espetados na frente para o contra-ataque. No entanto, o resultado foi o de sempre, mais uma derrota. 4 em 4 jogos. Já o Figueira teve um fim de semana tranquilo. Os atletas até puderam aproveitar o Dia das Mães em casa com a família, depois do adiamento da partida contra o Ipiranga, né? Tudo isso por causa da situação complicada no estado do Rio Grande do Sul. Beleza. Vamos falar agora do Figueirense, que ficou tranquilo esse final de semana, comemorou o Dia das Mães em casa, foi só um sossego. E essa tranquilidade toda é porque o time não jogou no final de semana e tá bem na tabela. Que legal, Figueira, né? O time de Floripa, nossa querida Florianópolis. E eu queria, belezão, indicar aqui um cartão postal da cidade. A gente sabe que Floripa tem literalmente mais de 100 praias. Porém, o que eu queria indicar é outra coisa. Eu queria que você desse uma passadinha na ponte Hercílio Luz, não é, Cícero? É isso aí, João. A ponte lembra a Golden Gate, lá de São Francisco. Usa a mesma tecnologia. É uma das mais antigas do mundo, construída no início do século XX. E a nossa recomendação é para que você vá observar o pôr do sol. A ponte liga a ilha ao continente. Então, quando o sol se põe, a visão da Bahia Sul é espetacular. Você não vai achar um lugar tão bonito quanto esse.
Ah, eu fiquei de queixo caído aqui nas fotos, viu, Belezão? Eu com certeza ainda vou visitar Floripa, né? Então vamos falar do Figueirense, que com o adiamento do jogo contra o Ipiranga, teve uma semana livre para treinar e os jogadores foram liberados para aproveitar o Dia das Mães em suas casas. A reapresentação aconteceu na terça-feira e a viagem para Fortaleza está programada para esse domingo, véspera da partida. E vale lembrar que o Figueira ainda não perdeu na competição, está dentro do G8. Isto é muito bom e dá muita tranquilidade. Vamos ver o que está acontecendo lá com o Figueirense. Aqui o Couterman, nosso jornalista que cobre de perto Figueira, conta como foi essa semana de paz na Série C. Raro, hein? Fala com a gente, Couterman. Esse adiamento no jogo do Figueirense contra o Ipiranga na cidade de Erechim, ainda sem nova data marcada, alterou a programação de treinos do clube. Isto porque os jogadores, funcionários, foram liberados no final de semana, até para aproveitar com suas respectivas famílias o Dia das Mães. A reapresentação ocorreu na terça-feira, com a intensificação desses preparativos até o jogo contra o Floresta, marcado para segunda-feira, dia 20, na cidade de Fortaleza. O técnico João Murci ganhou mais tempo, inclusive, para preparar esses atletas que foram liberados recentemente pelo departamento médico, caso do meia Camilo, o lateral esquerdo Tito e o centroavante Jefinho, jogadores que não participaram até aqui desta Série C com a camiseta do Figueirense, se lesionaram antes da estreia contra o Ferroviário. Figueirense, mesmo com esse jogo a menos, vive uma boa fase, em 3 rodadas, soma 2 vitórias e 1 empate. Muito obrigado, Couterman, por essas informações. E você falou pra gente de um nome que tá todo mundo esperando pra ver aparecer na Série C, né? O meia Camilo. Esse time do Figueirense, que tem até agora 2 vitórias e 1 empate, pode promover nessa rodada a estreia do meia, que muitos acreditam ser um dos grandes craques da Série C. Não é isso não, gente? O que vocês acham? Camilo é um jogador que, sem dúvida, de muito potencial, apesar da idade. O que tem preocupado o torcedor, na verdade, mesmo que ainda não tenha como ter sentido falta do jogador, é o histórico de lesões do atleta. Desde que chegou, ainda não conseguiu jogar. É uma hora difícil para o treinador, que vem jogando muito bem até agora. Vai precisar colocar uma das esperanças para a temporada. Mudando o time, talvez ele traga insatisfação para o grupo. Vamos ver o que acontece. Eu acho que é indiferente em relação a isso, lógico, uma situação muito difícil aí do pessoal do Sul, né? Estamos nos solidarizando bastante com campanhas. No próximo, mesmo assim no jogo passado, fizemos aí quase 2 toneladas de alimentos aí para estar enviando para lá. Da nossa parte, estaríamos preparados se o jogo tivesse agora, ou como cancelou, estamos preparados para fazer o jogo, né? Lógico que tem alguns jogadores que estavam precisando de um pouco mais de ritmo, aí no caso o Camilo, o próprio Jefinho, o próprio Tito, que voltaram de lesões, e ter mais uma semana, quase 10 dias aí de trabalho, para eles acaba ajudando também nessa transição. Então, de alguma forma, ajudou nisso. Lógico que o ritmo de jogo é outro, mas um treinamento a mais, com dias a mais, acaba ajudando de alguma forma para a gente ter mais opções também dentro do elenco. Legal demais, gente. Ó, o Figueira vem muito bem. Tem gente saindo do departamento médico e teve uma semana de descanso. Vamos acompanhar de perto, então, os preparativos para a continuidade da equipe na Série C. Gente, então vamos falar agora do Floresta, o time do recém-contratado Marcelo Cabo. Ao que me parece, o treinador não vai ter uma vida longa no cargo, não. Não mudou e o Floresta perdeu mais uma, dessa vez pro Remo. O Lobo está enterrado na zona de rebaixamento e é a lanterna da Terceirona, sem perspectiva alguma. Ah, é difícil essa situação aí, né? Que coisa triste pro torcedor do Lobo, que mora em Fortaleza. E já que a gente falou da capital do Ceará, que tal a gente trazer uma dica pros ouvintes, hein, belezão? Ah, eu quero falar da comida de lá, gente. Eu queria que os ouvintes ficassem atentos. Se estiver marcando, estiver passando por lá, ó, os pratos típicos de Fortaleza são incríveis. A peixada cearense, por exemplo, é um prato tradicional, feito com peixe fresco, legumes, temperos regionais e tem também a carne de sol com baião de 2. É fantástico, não é, Cícero? Danou-se, nem me fala, o prato é feito com carne salgada, sendo acompanhado de arroz, feijão verde, queijo coalho e outras iguarias. Que maravilha, muito bom. Deixa eu indicar uma coisa também, então. Se estiver por Fortaleza, procura aí a famosa lagosta, que pode ser apreciada em diversos restaurantes à beira-mar. É incrível. E sabe o que não tá incrível, belezão?
é o futebol do Floresta. A equipe até tentou sair do jogo com um placar mínimo para dar aquela respirada na Série C, mas no apagar das luzes acabou sucumbindo à pressão do Remo. Na reta final, aos 43 minutos, Kelvin recebeu na área, cruzou e a bola encontrou Ítalo, que abriu e deu números finais ao marcador para o Leão do Pará. Que estreia ruim pro professor Marcelo Cabo, hein, Cícero? É complicado. O Marcelo Cabo é um cabra macho mesmo. Saiu de um time em crise, o ABC, e veio para o outro time com mais crise ainda, que é o Floresta. O Tércio Brilhante, que cobre de perto o Lobo, vai explicar para nós o que está acontecendo. Ô, Tércio, o que está acontecendo com o Floresta e quais as chances dele na Série C? Você que está mais próximo aí do time, que tem acompanhado tudo. Fala aí, Tércio, por favor. Nesse final de semana, o Floresta viajou até Belém do Pará para enfrentar o clube do Remo, naquilo que parecia ser a primeira grande oportunidade do Floresta pontuar na competição. Contudo, o Remo acabou vencendo a partida pelo placar mínimo, 1-0, gol marcado no finalzinho da partida pelo atacante Ítalo. A partida foi bastante parelha, com oportunidades para ambas as equipes. O Floresta, comandado pelo técnico estreante Marcelo Cabo, veio com uma postura um pouco mais retraída, apostando em contra-ataques velozes e povoando mais o meio-campo. Cabo promoveu a entrada de Watson e Lucas Santos no time titular do Lobo. Porém, o Remo também avançava com perigo, principalmente no começo da partida. No segundo tempo, o Floresta dominou, mas não conseguiu converter as suas chances criadas em gol, parando no goleiro Marcelo Rangel. E, no final da partida, aos 43 minutos do segundo tempo, Ítalo acabou colocando o Leão Azulino do Pará na frente e sacramentando a permanência do Floresta na última colocação da terceirona. É isso aí, Tércio. A situação tá complicada. E o que dá pra dizer é que realmente o Floresta foi castigado por esse placar. O jogo não foi bom, os dois times devem muito em termos de futebol, mas eles deram o que puderam pra tentar sair da partida com 3 pontos e deixar a zona de rebaixamento. Deu certo pra um, pro Remo, que pegou o elevador e vai respirar aliviado por algumas rodadas. Já o Floresta abriu contagem e está nas cordas pela permanência na terceirona. Não é, Cícero? Mas é isso, belezão. O ano passado o Floresta não foi bem. Nós já vimos isso na Série C do ano passado, da equipe que começa mal e termina mal e cai para a Série D. O Floresta, infelizmente, não mostra um time bem gerido, um time coeso em campo, um time com aquele jogador que vai fazer a diferença, um time com aquele jogador que vai trazer alegria para a torcida. Vamos ver o que acontece. Realmente, o Floresta não está bem e dificilmente vai sair dessa. A situação de má gestão acho que tá escancarada para mim na contratação do próprio Marcelo Cabo. Um treinador com uma campanha ruim, saiu de outro time da mesma divisão e a diretoria contrata o cara esperando um resultado diferente. Isso me deixou meio de cabelo em pé quando eu comecei a pensar nessa situação. E agora eu queria chamar, então, ele mesmo, o professor Marcelo Cabo, que repercutiu a sua estreia. Fala, professor! Não foi a estreia que nós esperávamos, né? A gente esperava estrear com vitória. Apesar da equipe ter feito um ótimo jogo, fomos penalizados aí com gols 43 do segundo tempo, e aí fica aquele sentimento que não é um sentimento muito agradável, porque a performance foi muito boa e o resultado não condiz que a gente apresentou dentro do jogo, então o resultado foi muito ruim pelo momento da competição. E agora é descansar para que a gente possa ter a sequência aí da competição, ter uma semana boa de trabalho para poder enfrentar o Figueirense. E tiramos muitos pontos positivos da partida de hoje, principalmente a entrega dos jogadores, o comprometimento daquele plano de jogo que a gente trabalhou a semana para executar. Infelizmente, assim, a gente precisava de um pouco mais de capricho ali no acabamento, no último terço, pela inúmeras oportunidades que a gente criou no jogo. Infelizmente, numa bola que bate no nosso zagueiro, desvia e sobra para o atacante do Remo fazer o gol. E agora é ter tranquilidade para a sequência, né, do campeonato, recuperar bem os atletas, fazer uma semana boa de trabalho para que a gente venha obter essa primeira vitória em casa na competição. Que o Lobo saia dessa situação complicada, hein, professor? Mas tem muito trabalho pela frente. Não vai ser fácil pro Floresta, não vai ser. Que, vamos ser sinceros, é candidato ao rebaixamento sim. Falta time, falta diretoria, falta tudo nessa equação. Quem sabe o jogo vira, mas vamos observar de perto. E é lá no Presidente Vargas, em Fortaleza, na próxima segunda-feira, às 20 horas, que o Floresta vai enfrentar o Figueirense. É um duelo de time que luta desesperadamente para sair da Z4, com outro que tem
tudo sob controle e está dentro do G8. É exatamente isso, belezão? O Floresta vem de 4 derrotas seguidas em 4 partidas. Já trocou de técnico, mudou o esquema tático e nada muda o panorama do time que é o lanterna na competição. Já o Figueira, além de estar dentro do G8 com 2 vitórias e 1 empate, teve ainda uma semana de descanso e pôde treinar, se preparar e recuperar importantes jogadores que estavam no departamento médico. Parada difícil para o Floresta, João. Mesmo jogando em casa contra o Figueira, vai ser um jogo muito difícil. A equipe do Floresta é muito mais fraca que a do Figueira. Vamos ver o que acontece. Vamos chamar o Tércio Brilhante, que é o nosso jornalista, que cobre lá de perto o Verdão, e vai contar para nós e vai dar todas as informações para esse jogo. Fala aí, Tércio. O Floresta terá pouco mais de uma semana livre de treinamentos para se preparar para o seu próximo confronto nessa Série C. O adversário da 5ª rodada será o Figueirense, equipe catarinense que ocupa atualmente a 6ª colocação na tabela de classificação na Terceirona e que vive bom momento na competição, apesar de ter uma partida adiada diante do Ipiranga de Erechim devido às enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. O Figueirense tem uma estatística que conta a seu desfavor para o confronto. A equipe venceu apenas 2 das últimas 22 partidas fora de casa no torneio. Contudo, o Floresta também não vive um bom momento. Nas 4 primeiras rodadas, 4 derrotas, a última para a equipe do Remo por 1-0. Porém, Marcelo Cabo acredita que, com o tempo de treino, pode se tratar da primeira vitória do Verdão na competição. O jogo será na segunda-feira, dia 20, e será disputado no estádio Presidente Vargas, UPV, em Fortaleza. É, que triste, hein, Tércio? Mas, ó, o Lobo vai ter que suar sangue se quiser sair dessa situação. Nada conspira a seu favor. Pois bem, ó, passa pro outro lado desse confronto. Temos um Figueirense que vem de fôlego renovado, descansado, vai com tudo, mesmo fora de casa, para trazer 3 pontos da mala. O Couterman, que é o nosso jornalista que cobre o dia a dia do Figueira, fala com a gente para trazer essas últimas novidades antes desse duelo, em que o time de Floripa entra como favorito, com certeza. Fala, Couterman. Para esse jogo contra o Floresta em Fortaleza, na segunda-feira, o técnico João Bursi ganha aquela chamada boa dor de cabeça. Isto porque ficam pela primeira vez à disposição 3 jogadores que se lesionaram antes mesmo da estreia. O lateral esquerdo Tito, o meia Camilo e o centroavante Jefinho. Atletas, inclusive, que estavam treinando entre os titulares e deveriam iniciar o jogo contra o Ferroviário lá na primeira rodada. Agora fica a dúvida se ele vai manter a escalação. Um detalhe importante é de que o Figueirense, nos 3 jogos da Série C, repetiu o mesmo time, ou se promove essas novidades na equipe. Lembrando que o time que atuou nesses primeiros jogos tem Juan Carneiro, Cedric, Rafael Ribeiro, Genilson e Samuel. Aí a primeira disputa, Samuel ou Tito na lateral esquerda, Gladson, Léo Baiano e Henrique ou Camilo. Outra dúvida, Guilherme Pato, Alisson e Christian ou Jefinho. Então essas 3 dúvidas na escalação para o jogo da próxima segunda-feira. E olhando esse jogo, se o Floresta fizer os primeiros 3 pontos, vai ser uma grata surpresa. Um time fraco, desestruturado dentro de campo e com uma diretoria que também está totalmente perdida. O Figueira, por outro lado, vem bem, tem o retorno do Camilo, que pode começar jogando e sai de casa confiante e descansado. Agora é a hora da reação do Floresta, apesar de ser um pouco improvável que isso aconteça. Bem, gente, vamos ficar ligado aqui pro duelo da próxima segunda-feira, meus irmãozinhos. Acompanhem a gente nas redes sociais, que é Terceirona Oficial, também no nosso portal, terceirona.com, onde você encontra o nosso zap. Beleza, gente. Vamos começar agora analisando a 4ª rodada. E depois vamos falar sobre a 5ª rodada da Terceirona, a série que tem mais gol no Brasil. Vamos nessa, belezão? Presta atenção, você aí do outro lado, para entender como as equipes entram em campo neste fim de semana. Quem perdeu, quem ganhou, tudo você acompanha agora com a gente. Vamos lá? Vamos falar da partida onde o Caxias receberia no sábado, em casa, o Confiança. Mas devido aos adiamentos do jogo das equipes gaúchas até o dia 27 de maio, o jogo não rolou. Um jogo que aconteceu e foi complicado foi o da Tombense com o Sampaio Corrêa. O Gavião Carcará venceu pelo placar mínimo, jogando na cidade de Tombos, em Minas Gerais. 1-0 em cima da Bolívia querida. Já o Londrina foi buscar os 3 pontos fora de casa contra o ABC, que em pleno frasqueirão perdeu e viu sua situação se complicar. O mais querido tomou 2-0 do Tubarão e entrou no Z4. Teve bate-boca entre torcedores e jogadores ao final da partida. Você pode conferir o vídeo desse bate-boca, inclusive, no nosso site, na seção Vídeos. O bicho tá pegando, hein, Cícero?
Outro jogo adiado foi entre Ferroviário do Ceará e o São José de Porto Alegre, o Zequinha. O time de Porto Alegre não tem condições nem segurança para viajar e encarar o Ferrão. Os times gaúchos tiveram seus jogos suspensos até dia 27 de maio. Muito triste, né, meus amigos? Já a Ferroviária de Araraquara superou o Náutico em casa pelo placar de 2-1. Os gols de empate do Timbu e da vitória para a Locomotiva saíram todos os acréscimos do jogo. Foi de arrancar o cabelo. Já o CSA, em pleno Rei Pelé, foi atropelado pelo líder Atlético. Foi 5-0 e poderia ter sido mais se o time mineiro não tivesse tirado o pé. Parecia Brasil e Alemanha. Que time incrível esse time do Atlético, hein, gente? E no jogo dos esperados, meus amigos, o Remo, jogando em Belém, conseguiu ganhar do Floresta por 1-0. Foi muito bom para o Remo. Deu uma subidinha na tabela. Já o Floresta perdeu na estreia do novo treinador, o Marcelo Cabo. Vamos ver o que aguarda agora para o Remo, melhorar no campeonato, e o Floresta que está lá na rabeira, na lanterna. E teve lei do ex com gol do Pipico. Lá no Raulinho de Oliveira, o Botafogo da Paraíba bateu o Volta Redonda por 3-1. Se bem que a lei do ex pro Pipico é meio complicado, né? Ele já jogou em metade dos times do país. E abrindo as partidas da segunda-feira, teríamos Ipiranga e Figueirense. O time de Ipiranga, da cidade de Erechim, entra naquela lista de times gaúchos que tiveram suas partidas adiadas. Lá em Aparecida de Goiânia, em um jogo muito agitado, o Aparecidense recebeu o São Bernardo, o Tigre do ABC, e terminou empatando por 1-1. O destaque da partida foi o juizão. Ele estava muito animado e agitado, distribuiu o cartão para todos os lados, expulsou 2 atletas do Bernô, e no final a partida ficou 1-1. Foi um belo jogo, por sinal. É isso aí, meus irmãozinhos, mas vamos sair um pouquinho do futebol e falar de outra coisa, falar de cultura, gastronomia, curiosidade, enfim, trazer alguma curiosidade pra vocês, um pouco da história do que seca a Série C e seus times e tudo mais. E já que sou eu que vou chamar esse quadro agora, eu quero então falar da cidade de Araraquara, aqui no interior de São Paulo, de onde eu vos falo aqui com esse sotaque caipira. Cícero, o que essa joia aqui do interior tem de legal se a galera quiser conhecer? João, quem vem para Araraquara deve passear no Boulevard dos Oitis, Rua Voluntários da Pátria, a popular Rua 5. É uma das ruas mais famosas da cidade de Araraquara e contém muita história. Tanta história que foi tombada como patrimônio da cidade. Que coisa linda, né? O legal dessa rua aí, Cícero, é que ela é arborizada do início ao fim. E esse espaço ainda tem um museu arqueológico, um museu paleontológico lá de Araraquara. Tá bom? O que mais, João? Araraquara é sensacional. Quem imaginaria que um museu desse porte estaria por aqui? O interessante é que as calçadas lá é que guardam essa história de milhares de anos atrás, com pegadas dos dinossauros e mamíferos que viveram por aqui. Pra quem gosta, é uma experiência realmente imperdível na Morada do Sol. É muito legal contar para as pessoas por que Araraquara chama a Morada do Sol. Lá é quente pra caramba, é muito calor. Para dar um nome bonitinho, a gente fala que é Morada do Sol, mas é porque é um inferno de quente aqui nessa região toda sua, João. Vamos parar um pouquinho com esse assunto agora e vamos voltar aqui para a tabela da Série C e ver o que a classificação mostra pra gente, quais são os padrões que esse campeonato tá mostrando pra gente, como ele vai ser, né? E eu queria pedir ajuda pros meus irmãozinhos aqui, João e Cícero, para fazer essa análise. Vambora? Vamos lá então, vamos começar com a parte mais bonita da tabela, a parte de cima, onde tudo é lindo e colorido. Com 4 vitórias em 4 jogos, somando 12 pontos, o time mineiro do Atlético vem tranquilo na classificação. Tirando o jogo contra o ABC em casa, todos os outros jogos podem ser considerados goleadas. Os caras têm 12 de saldo de gol e parece que não vão abandonar tão cedo assim a liderança. Outro time que está muito bem e segue o líder de pertinho é o Botafogo da Paraíba, o Belo. Com o aço da Série C, o Pipico, tão falado Pipico. O Belo tem 3 vitórias e 1 empate e está jogando muito bem, um futebol muito envolvente. E na sequência, a gente tem o Tombense, também lá de Minas Gerais, o Gavião Carcará, que tem 9 pontos. O time de Minas perdeu 1 dos seus 4 jogos e ganhou os outros 3. Parece que vai ser uma primeira fase tranquila pro Gavião Carcará, viu? E para fechar os 4 primeiros, temos com 8 pontos o São Bernardo, que também vem muito forte em termos de gols marcados. Fica apenas a 2 do líder Atlético, que tem 13 ao todo, né? O Tigre fez 11 gols na competição e também vale ressaltar que tem vários
vários atletas do Tigre e do ABC brigando também na artilharia. Eita, danou-se. Agora vamos pegar o elevador e vamos lá para baixo. Vamos ver quem está lá na rabeira, lá na lanterna, na situação mais incômoda do campeonato. E quem abre essa lista é o Ferroviário do Ceará, que junto com o ABC de Natal tem apenas 1 ponto. Vale lembrar que o Ferrão tem 3 partidas disputadas, já o ABC jogou 4. Perdeu 3 e empatou 1. Complicado. Em 19º, a gente tem o São José. Mas o São José não jogou 2 partidas, só jogou 2 rodadas. Mas como ele tinha perdido esses 2 primeiros jogos, né, ele fica no Z4 parado ali. Mas ele tem jogos pra fazer e poder se recuperar. Já o Floresta, que tá em último, não tem jeito, né? 0 ponto, vai precisar de toda a ajuda possível. Minha gente, a Terceirona não é só futebol e a gente gosta sempre de ressaltar. E exatamente por isso que eu queria trazer para vocês uma atração de um dos lugares mais bonitos do país. E eu tô falando, é claro, de Fortaleza, a capital do Ceará, estado com 2 times aqui na Série C, né? O Floresta e o Ferroviário. E aí eu queria perguntar pro Belezão o que tem de legal para fazer ou conhecer lá na capital. A dica que a gente tem, João, é próxima da capital Fortaleza, pode ser? Eu tô falando do maior parque aquático da América Latina. Acha pouco? A 27 quilômetros ali tem o Beach Park, não é, Cícero? E o legal desse parque, Belezão, é que ele está localizado na praia de Porto da Dunas, 20 mil metros de lazer, parques, resorts, lounges e restaurantes. E é bem pertinho de Fortaleza, você passa o dia lá, volta para casa, pro hotel, bom demais. Fortaleza é linda, cara, é maravilhosa, sensacional. Mas, gente, vamos voltar pro futebol e vamos ver como é que vai ser a próxima rodada da Série C. Agora a gente já sabe tudo da situação do campeonato e vamos pra 5ª rodada. Vamos lá, então, confronto decisivo na luta contra a Degola. No próximo sábado, dia 18, às 17 horas, o estádio Rei Pelé será palco do embate entre CSA e Sampaio Corrêa. Ambas as equipes, vindo de resultados adversos, encaram este duelo como fundamental para suas pretensões na tabela de classificação. No estádio Raulino de Oliveira, a bola vai rolar para Volta Redonda e Náutico neste sábado, dia 18, às 17 horas. Ambas as equipes chegaram para o confronto após resultados negativos e buscam reabilitação. Uma reabilitação necessária e a promessa de um bom jogo. Vamos aguardar. Após ganhar em casa, a Ferroviária se prepara para mais um desafio na Fonte Luminosa. Dessa vez enfrentando o Confiança, que teve uma rodada de descanso. A promessa é de um confronto eletrizante e imperdível. E o Botafogo da Paraíba, que inicialmente receberia o São José em casa neste fim de semana, terá uma folga na tabela. O confronto estava programado para sábado no Almeidão, em João Pessoa, porém foi adiado devido à calamidade que assola o Rio Grande do Sul. No próximo domingo, às 16h30, está marcado o emocionante confronto entre Remo e Tombense, que acontecerá no estádio Baenão, lá em Belém do Pará. As duas equipes chegam embalado após vitória e querem consolidar sua posição na competição. Um duelo emocionante vai acontecer lá no Estádio do Café. Londrina e São Bernardo se enfrentarão nesse domingo, dia 19, às 4h30. O jogo promete muita adrenalina, com o Tubarão encarando o Tigre do ABC. E devido aí às circunstâncias inevitáveis, o aguardado jogo entre Ipiranga e Caxias, que estava programado para acontecer lá na cidade de Erechim pela 5ª rodada da Série C, foi cancelado. Ambas as equipes gaúchas tiveram seus confrontos adiados para o dia 27 de maio. Vai ser frenético. Ferroviário do Ceará e ABC vão disputar um jogo repleto de emoções, não esquecendo que eles são lanternas. O mais querido após uma derrota e o Ferroviário com desempenho aquém do esperado. Então, lá embaixo na tabela, a expectativa é de um confronto pegando fogo no próximo domingo, 19 horas, no PV, lá em Fortaleza, lá no Ceará. Chegou o momento da gente destacar o líder da Série C, o imponente Atlético, que vai receber lá em São João del Rei a equipe da Aparecidense. Vai ser na próxima segunda-feira, às 20 horas. E a expectativa fica por conta de como a Cidinha vai enfrentar um desafio diante desse líder invicto e goleador. É hora do Floresta entrar em campo no Presidente Vargas para enfrentar o Figueirense. O Verdão está engajado na luta contra o rebaixamento, enquanto o Figueira busca mais 3 pontos para se manter entre os 8 primeiros colocados. O confronto está agendado para as 20 horas da segunda, dia 20. Legal demais, meus irmãozinhos. Essa é a 5ª rodada e tem muita coisa em jogo. Na verdade, toda rodada da Série C, ela é complexa por causa do formato da competição. Mas a gente chegou aos 25% dessa primeira fase. É muito importante e tem muita coisa em jogo que vale a pena acompanhar de perto.
Por isso a gente vai destacar agora no nosso próximo bloco algumas coisas muito importantes que aconteceram nessa última rodada. Segue com a gente. E beleza, gente, vamos agora para os destaques da terceirona. A gente quer contar para você 3 coisas muito interessantes que estão acontecendo no nosso campeonato. A primeira delas, a gente vai falar um pouco sobre a artilharia do campeonato. É muito gol, é a série que mais tem gols. E tem jogador que faz gol demais. Depois a gente vai falar um pouco como todos os jogos da Série C estão se definindo muito no final do segundo tempo. Todos os jogos estão tendo muita relevância e definições quando chega o fim do segundo tempo e até nos acréscimos. E o nosso terceiro destaque vai ser o demitômetro, ou seja, o nosso índice de demissões de técnicos nessa Série C. Está altíssimo. E o meu primeiro destaque, é claro, é pro Jonatas, o artilheiro da terceirona até aqui. Em 4 jogos, o camisa 9 do Atlético já fez 6 gols, uma média espetacular. É gol demais, gente. E o Jonatas, amigos, está mostrando na terceirona porque era chamado do novo Diego Costa, quando jogava lá na Espanha, lógico. Ele está fazendo muito gol e também participa da criação das jogadas. Ajuda nas bolas paradas, é um grande nome desse campeonato. E olha que dado interessante, gente. O Jonatas tem mais gol que 14 dos times que disputam a terceirona. Vamos lá. O camisa 9 sozinho já fica em 6º lugar na lista de melhores ataques da Série C, empatando com a equipe do Tombense. Que maravilha, hein, meus irmãozinhos? O Jonatas já foi artilheiro do Campeonato Mineiro e agora também é da terceirona. Ele tem 13 gols no ano em 14 jogos. É quase um gol por partida. Ninguém no Brasil tem uma média dessas. O Pedro do Flamengo, o Júnior Santos do Botafogo, o Mastriani do Atlético Paranaense, eles até fizeram mais gols que o Jonatas, mas também jogaram muito mais partidas. Na média, ninguém supera o camisa 9 do Atlético. É isso aí, belezão. A média do Jonas é espetacular, mas vamos com calma, o campeonato está só começando e o Atlético ainda vai encontrar muita pedreira pela frente, pode acreditar. É isso aí mesmo, Cícero. Mas vamos agora pro segundo destaque. A 4ª rodada da Série C foi a rodada dos gols no finzinho. Foram 3 jogos decididos depois dos 40 minutos do segundo tempo. Ou seja, os times têm que ficar ligados até o fim. E você que está assistindo e acompanhando a Série C também tem emoção até o fim do fim. Porque só acaba mesmo quando o juiz apita. E belezão, um dos jogos que aconteceu isso foi a vitória do Remo sobre o Floresta por 1-0. Parecia que não ia ter gol, que o jogo ia ficar no 0-0. Mas aos 43 minutos do segundo tempo, o Ítalo aproveitou uma jogada do Kelvin e botou a bola no fundo da rede. Esse gol livrou o Leão da zona de rebaixamento. Mas o Floresta continua na lanterna sem nenhum pontinho. É verdade, João. Outro jogo que parecia que ia acabar sem gols foi entre Tombense e Sampaio Corrêa. A vitória do Gavião Carcará só veio aos 50 minutos do segundo tempo, acreditem. Mas Mikael balançou a rede e garantiu a vitória no finalzinho para o time mineiro. E o jogo mais maluco da rodada foi entre a Ferroviária e o Náutico. A Locomotiva estava ganhando em casa por 1-0. O Tibu, então, conseguiu um empate aos 49 do segundo tempo. E quando parecia que o jogo ia terminar com esse empate, o Pedro Paulo fez o gol da vitória da Ferroviária aos 52. Aos 52 minutos do segundo tempo, gente. Essa terceira é uma belezura. É, belezão. E para encerrar os destaques, é hora de atualizar o nosso demitômetro. É o quadro em que a gente fala das demissões dos treinadores nessa terceirona. Essa 4ª rodada foi maluca. Foram 3 mudanças de uma só vez. Meus irmãozinhos, o demitômetro disparou. São 7 trocas de técnico em 4 rodadas. Vamos começar falando da saída do Christian de Souza, que não comanda mais o CSA depois da goleada que ele sofreu por 5-0 do Atlético. Meu amigo Cícero, o que você achou da passagem do Christian pelo Azulão? Começou muito bem. Ele conquistou a Copa Alagoas, depois levou a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Mas na Série C teve muitas dificuldades desde o início. Ele não conseguiu dar uma cara ao time, só que foram 11 contratações para a terceirona. Alguns chegaram na semana passada e o time não está bem. Jogou 3 rodadas, não foi bem. Mas vamos ver o que o CSA pode melhorar com um novo treinador agora na terceirona Série C 2024.
Eu concordo com você, Cícero. E vale lembrar que o CSA já tá indo pro seu 4º técnico no ano. Desde janeiro pra cá, passaram por lá Rogério Correia, que hoje tá no Volta Redonda, e o Marcelo Cabo, que tá no Floresta, e obviamente o Christian de Souza. E a gente tá só em maio, ou seja, não dá nem 2 meses pra cada técnico fazer o seu trabalho. E assim complica mesmo, João. E tem o mais, viu? Na terça de manhã a gente teve outra troca de técnico. E essa eu vou te contar, me pegou de surpresa mesmo. O Emerson Ávila deixou o Londrina com toda a sua comissão técnica. O detalhe é que o Tubarão ganhou na rodada. Não dá pra entender. Eu lembro, que o Rogério Ceni passou por isso na segunda vez que treinou o São Paulo. O time ganhou do Puerto Cabello, da Venezuela, e o técnico foi demitido mesmo com a vitória. Aí eu acho que é mais uma questão de desempenho mesmo, de como a diretoria vê essa situação toda. Eu imagino que essa saída tem a ver com as mudanças na diretoria do Londrina, mas é estranho trocar o treinador após a melhor atuação do Tubarão na Série C. Exato, Cícero. O que fica bem claro pra gente é que a diretoria do Londrina ainda não se organizou. Porque começou com confusão, na hora que o time se ajusta, arruma outra confusão. E tem mais ainda, viu, gente? Não acabou, não. Ainda tem a última mudança, que foi no Sampaio Correia, que foi derrotado pelo Tombense nessa rodada. E aí saiu o Thiago Gomes e agora chega o Zé Augusto, que tava lá no MAC. E o detalhe é que a final do Campeonato Maranhense vai começar no dia 30 e vai ser entre Sampaio Correia e o MAC. A Bolívia Querida foi lá e tirou o técnico do rival antes da decisão. Que sensacional. Gente, mas o demitômetro vai explodir desse jeito. São 7 mudanças de técnico e ainda são 4 rodadas. É muita coisa e vai ter time aí com 2, 3 mudanças na Série C até o fim do campeonato, se continuar assim. Meus irmãozinhos, a gente vai ficando por aqui com o nosso bloco de destaques. Se vocês quiserem nos dar ideias sobre temas para os destaques para os nossos programas, entre no nosso portal terceirona.com e acessem o nosso zap. Mandem uma ideia aqui pro Belezão que eu compartilho com a nossa equipe e a gente te avisa. Muito obrigado! Beleza, gente! Vai chegando ao fim mais um programa da Terceirona. Eu queria agradecer todo mundo que participou dessa edição e foi um programa sensacional que nós tivemos. Não foi, João? Não foi, Cícero? Sem dúvida, Belezão! Agora é ficar de olho e acompanhar de pertinho essa rodada para trazer muita informação pros nossos ouvintes. Até semana que vem, um abraço apertado e fica ligado aí na Terceirona. Agora um abraço para todos os nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais, no WhatsApp. Obrigado mesmo. Obrigado, João. Obrigado, Belezão, por esse programa maravilhoso. Obrigado pela companhia. E aos nossos ouvintes, que estão sempre conosco. Até a próxima semana com muito mais Terceirona. É isso aí, meus irmãozinhos e irmãzinhas. Fiquem ligados com a gente no portal terceirona.com, onde você acompanha todas as informações da Série C. Nas nossas redes sociais e nas plataformas de podcast, Terceirona Oficial. Com muito conteúdo interativo para você falar com a gente sobre o campeonato mais raiz do Brasil. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Poda Corp e estúdio Bebê Gigante.